Último crime contra a honra, injúria. Tá? Na injúria, olhem só o 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Tá? Então, aqui na injúria, nós não temos a imputação de um fato, e sim de uma qualidade negativa, que pode ser, normalmente, uma ofensa, um xingamento. Então, por exemplo, chamar de ladrão é calúnia? Pode ser injúria. Calúnia não, porque não é um fato. Chamar de vagabundo, safado, sem vergonha, caloteiro, tá? É difamação? Não. Pode configurar injúria, porque é uma qualidade, é uma ofensa, é um xingamento. Certo? Tranquilo? Então, cuidado com isso. Calúnia, eu tenho a imputação falsa de um fato definido como crime. É o sujeito contar uma historinha lá, em sendo isso mentira, em sendo isso falso. O sujeito conta uma historinha lá que a vítima praticou um determinado crime, quando na verdade isso é falso. Na difamação, é a imputação de um fato também, só que é um fato ofensivo à reputação. Sair por aí espalhando que a vizinha tem um caso contra a pessoa, sair por aí espalhando que o sujeito ele vai dirigir lá, ele trabalha como Uber, né, e vai dirigir embriagado lá, carregando as pessoas. Isso, certo? Agora, na injúria não, na injúria eu tenho um xingamento, eu tenho uma ofensa, certo? Tranquilo? Beleza? Então, na injúria não há imputação de um fato, e sim de uma qualidade negativa. E qual que é o cuidado? Tá? A injúria, ela pode ser a do caput, que é a injúria comum ou injúria simples, mesma lógica do homicídio, mesma lógica da lesão corporal, tá? Por exclusão, certo? Tranquilo? Beleza? Agora, a injúria, ela pode ser o que a gente chama de injúria real, lá do 140, parágrafo 2º. Quando o sujeito, para ofender a vítima, ele se vale de violência ou de vias de fato. Então, o sujeito, por exemplo, cospe na cara da vítima, taca um ovo, taca fezes na vítima, por exemplo, usando violência, vias de fato, para aviltar, para ofender aquela vítima. Eu tenho injúria real do parágrafo 2º. Tá? Eu também tenho a injúria racial ou preconceituosa ou discriminatória, que não está mais no Código Penal. Está lá no artigo 2º da Lei 7716 de 89. Então, a injúria que leva em consideração ofensas ligadas a raça, etnia, cor, procedência nacional, configura injúria racial, preconceituosa ou discriminatória. Tá? Inclusive, o STF também entende que a injúria homofóbica, a injúria contra a população LGBTQIA+, configura também injúria racial, preconceituosa ou discriminatória. Inclusive, tá, quando o legislador fala em origem nacional, pode ser, inclusive, origem interna. Então, digamos lá, por exemplo, que uma pessoa veio do norte aqui para o sul e foi ofendida em razão da origem dela, lá da região norte ou do nordeste. Eu tenho injúria racial, preconceituosa e discriminatória? Sim, nos termos lá do artigo 2º. Tá? E se a injúria, tá, leva em consideração aspectos inerentes à idade, condição de pessoa idosa, tá? Então, cuidado, gente. Pessoal aí que fica chamando Mauro de velho, Mauro de idoso, tá? Fica aí complicado. Certo? Tranquilo? Vamos lá, Letícia Araújo. Se por acaso uma pessoa xinga muito uma gestante, se enquadrando na injúria, a grávida fica tão mal que perde a criança, qual seria o crime que responderia? Tá? Em tese, assim, é injúria, você vai ter que comprovar esse nexo causal, que foi por causa disso. Eu acho difícil essa hipótese. Então, gente, vamos fazer aqui o básico, não vamos viajar muito, não, certo? Tranquilo? Lembrando, quando a gente falou lesão corporal, tá? A lesão corporal não necessariamente pode ser uma ofensa à integridade física, tá? Pode ser ali causada por mecanismos não violentos também, ofendendo ali, por exemplo, gerando na vítima um quadro de depressão, pode configurar lesão corporal, mas, enfim, cuidado, não vamos viajar nisso não, tá? Tranquilo? Então, a injúria praticada com relação à idade, condição de pessoa idosa ou deficiência, tá? Então, quando o sujeito utiliza na injúria elementos inerentes à religião, à condição de pessoa idosa ou deficiência, aí eu tenho a injúria qualificada do parágrafo 3º, tá? Então, digamos, o sujeito lá ofende um idoso, né, chamando ele de velho gagá, por exemplo,
Injúria qualificada do parágrafo 3º. Tá? Ofende ali uma pessoa que é portadora ali, né, de uma deficiência, tá? De condições especiais, ali, de necessidades especiais. Pode configurar a injúria qualificada do parágrafo 3º.